O mundo não é feito só de deserto, não. Há desertos e oásis, tá? E tem gente que parece que vai caminhar no deserto a vida inteira. Moisés, ele atravessou o deserto indo e voltando. Né? E até o mestre, o nosso Salvador, foi levado ao deserto. Mas se você observar, os nossos desertos, eles são criados por nós. Nós é que vamos ao deserto. Eu diria que espontaneamente, entre aspas, porque nós erramos. Mas até os perfeitos, se é que existem, já existiu. Eu tenho autoridade para dizer que houve um perfeito na Terra. Um perfeito. E a Bíblia fala de homens íntegros e retos, mas eles próprios confessaram. O Jó, por exemplo, Deus fez referência a ele, falou da integridade, da fidelidade, mas ele mesmo confessa, o que eu temia me sobreveio, quer dizer, ele tinha medo, então não era perfeito. Quem tem medo não é perfeito. Jó tinha medo. Olha lá, aquilo que eu temo me sobrevém. Ele tinha medo de ficar pobre, de ficar doente e ficou. O que você tem medo, fatalmente vai acontecer com você. É? Então não é perfeito. Agora, Jesus, esse foi o único perfeito que a terra viu. O único. Aliás, se o Cordeiro não fosse perfeito, ele não ia tirar os pecados do mundo. Para tirar pecado, tinha que ser um Cordeiro perfeito. Isso aí no sacrifício já era assim. Por exemplo, um pecador, na época do sacrifício, ele escolhia no rebanho dele um cordeiro. Se esse cordeiro tivesse machucado na pata, ele não conseguia o perdão dos pecados. Tinha que ser perfeito o cordeiro, perfeito. Cordeiro macho perfeito. Se você for ver lá no princípio, Caim, ele quis se aproximar de Deus sem sacrifício. Ele quis obter o favor de Deus sem sacrifício. E deu no que deu. O Abel, por sua vez, ele escolheu o melhor. Ele trouxe das primícias do rebanho, da gordura dele. Abel, ele foi muito seletivo na escolha da oferta. Muito seletivo. Ele olhava um cordeiro lindo, maravilhoso. Aquele ali vou oferecer ao meu Senhor. Aí ele olhava uma orelhinha tombada e a outra para cima. Não, esse não pode. Aquele outro ali, mas mancou um pouquinho, a patinha ferida, não pode. Quando ele achou um perfeito, ele ofereceu. E Deus se manifestou. Tá. Então eu queria, eu vou reunir os bispos daqui a pouco, essa já é a mensagem para os bispos também. Qual é o bispo que quer ficar aqui? Não, só aqueles que têm o trabalho, a reunião para fazer, o programa. Do contrário, incomoda, e eu dou razão a eles. Mas quando eles vão para um trabalho, para um estado, um país, uma região, eles têm que dar o cordeiro perfeito, eles têm que fazer por onde de não voltar mais para cá. Não que seja ruim. Porque você não consegue aprender aqui pelo que você vê. Aqui é audiovisual a aula. Com exemplos de fé. Mas se você der o cordeiro perfeito, Deus vai querer você na linha de frente, na vitrine. Você vai ser aquele vaso de honra que está lá no... no Timóteo, né? É no Timóteo, né? Aquele vaso para honra. Obreiro aprovado, né, filho? É isso mesmo, tá vendo? E o Abel, ele conseguiu isso, né? E o Caim não, Você acha que o Caim, sendo um fazendeiro, também não tinha seus animais? Eu vi um pastor falando, não, mas o Caim, ele não criava não, ele plantava cenoura, tomate, repolho.
É impossível um fazendeiro, mesmo que ele opta pela agricultura, é impossível um que não tem animais. Todos têm, todos. Eu sei porque eu sou do mato, da roça. Meu pai era agricultor, ele tinha vários animais. Mas cadê que ele foi pegar? Tem sacrifício você cortar um repolho para Deus? Não. O repolho não sangra. O repolho não tem dores. O repolho não chora, não berra, não grita. Não... Agora a ovelha, sim. O carneiro, sim. Um animal, sim. Então o Abel, ele também tinha suas plantações, suas hortaliças. Mas ele falou, onde é que está o sacrifício aqui? Está no animal, ele foi e ofereceu. Tá. Então o que o bispo tem que fazer, o pastor? Oferece a sua ovelha primícia, o seu animal, o seu sacrifício, para Deus te honrar. Para Deus te honrar. E ele vai honrar sempre. Ou seja, doa a sua vida pelas pessoas. Morra por elas, se for necessário for. Tá. Aí continuando, o povo de Israel, os hebreus, estavam maltratados. Estavam distantes de Deus. Já não ofereceu o melhor para Deus, o louvor. A Bíblia diz que o louvor é um sacrifício que você faz para Deus. Porque quando fala em sacrifício, a pessoa pensa em, será que eu tenho que pegar a minha caderneta de poupança, minha conta bancária, limpar? Claro que não, é óbvio que não. Será que eu tenho que pegar meu apartamento e dar meu carro e dar? Não. Eu costumo dizer para o bispo o seguinte, se você for mandar o povo dar o carro dele, dê o seu primeiro. Eles fazem isso? Fazem não. Então não faça isso com o povo. Eu não faço. Ou faço? Então pronto. Então pronto. Agora, tudo que eu e você fazemos para Deus é sacrifício, ou seja, é o tempo da oração. Por exemplo, o sono gostoso, aquele sono maravilhoso das 3 da madrugada. Acorda, desperta, põe o despertador, levanta, passa uma água no rosto, ajoelha. Mas eu vou perder meu sono então, é o sacrifício. Aí você, nem que seja umas 10 palavras, diga a Deus que não peça nada não, se você tiver que pedir, tiver necessitado, peça que Ele vai dar. Mas se você puder acordar de madrugada só para dizer que ama a Deus, é muito forte isso, muito forte. Ninguém vai entender isso, talvez sua mulher não entenda, ou seu marido. Põe para despertar às 3 da manhã, acordou, levanta e fala, eu te amo, Senhor, de todo o meu coração, volta e deita. Você vai ver o resultado disso aí. Você vai ver. Eu já vi tantas vezes, tantas vezes. São coisas simples que mudam a vida das pessoas, que aprovam o ministério. Eu comentava na introdução do programa, não vou voltar a esse assunto, mas só para você ter uma ideia, eu estava numa reunião de um líder espiritual com a bispa, eu nem botei isso naquele assunto. Não é só eu não, estava eu, bispo Borges e outros bispos, bispo Borges, pastora Gilza, ele estava em Goiás, né? Ele até veio falar comigo chorando depois, o que eu vou fazer? Eu falei, como assim? O nosso líder espiritual na época viu nossas esposas assim, clarinho, em público assim, ó. Acabou com a gente. Como é que a gente foi, sendo negro, foi casar com uma branca? Vai escutando. Eu fiquei arrasado. Eu acordei de madrugada, eu levantei de madrugada, a bispa tentando me confortar, eu falei, Senhor, eu
eu tenho essa cor, mas foi o Senhor que me fez, mas eu te amo de todo o meu coração. Só acordei para falar isso aí. Deus falou, eu confirmo o seu ministério. Pronto. Então, aí deu no que vocês veem, deu no que deu. Eu me desliguei. Falei, já que preto não serve aqui, né? Vou servir em outro lugar, né? E deu no que deu. Então, quando você coloca Deus em primeiro lugar, né? E aquele povo, ele meio que abandonou mesmo a Deus e a fé e o amor e não buscava mais. Mas Deus sentiu tristeza de ver aquele povo derrotado, aflito. E você quer ver vergonhoso? É o povo pagão, incrédulo, idólatra, cobrar bênçãos na vida dos crentes. Isso aí se perpetua, isso aí já vem lá daquela época. Vai me dizer que um parente seu incrédulo nunca chegou para você, vem cá, você não sai da igreja, por que sua vida não muda? Você sabe o que é interessante? A pessoa pode estar acometida de um mesmo problema seu. Seja uma enfermidade, seja um problema financeiro ou familiar, mas pelo fato de você ser um cristão, um crente, observa a minha vida para você ver, esses falam mal de mim na internet. Se morre um parente de um famoso, de um rico, eles entram nos canais dele falando, nossa solidariedade, nossos sentimentos, uma pessoa muito boa, parente do fulano, do ator fulano, do jogador fulano, faleceu, mas está lá com Deus. Agora, se for parente do Valdemiro, cadê? O Valdemiro não é homem de Deus, não é profeta? Cadê a fé dele? Olha lá, morreu tarde. Oi? Ah, já sei. Então você reconhece que o Valdemiro tem algo que muitos não têm. Senão você não diria isso. Não é verdade? Se fecha um salão, seja de macumba, seja de que for, uma loja. Aí esses aí falam assim, olha lá, perseguição, ó. O governo tem que ver isso, não sei o quê, papapá, flexibilizar lá na legislação. Aí se fecha uma igreja, ué, cadê a fé do Valdemiro? Olha lá, bem feita, fechou porque não pagou aluguel. Olha só, peraí, meu irmão. Quer dizer que eu sou tratado diferente? Graças a Deus, glória a Deus por isso. Porque se o Valdemiro tem alguma perda, você cobra, porque você sabe que no Valdemiro tem unção e poder de Deus. Mesmo você não aceitando, não concordando. Do contrário, você não cobraria. Por exemplo, muitos têm perdas significativas e você lamenta. Se eu tenho as mesmas perdas ou perdas semelhantes, você já usa aquilo para me diminuir, para mexer com a minha fé, com meus sentimentos. Você está confessando inconscientemente que no Valdemiro tem algo que poderia ter evitado isso. Você sabia disso aí? Se uma pessoa dessas famosas vai para o hospital fazer uma cirurgia de emergência, você fala, gente, vamos rezar, vamos orar, vamos interceder o fulano, a pessoa tão bacana lá, né? Está lá no hospital, no Einstein, não sei aonde. Agora, se é o Valdemiro, olha lá, cadê a fé dele? Não curou a muitos, cadê a fé dele? Vai morrer! Ah, você sabe que tem algo diferente na minha vida. Senão você não diria isso. Você ia agir do mesmo jeito. Você ia ter o mesmo comportamento. O que eu fiz para você ter raiva de mim, ter ódio de mim? Eu não te conheço. Só porque alguém que era leproso, comprovadamente, recebeu meu abraço e se purificou, isso te irritou? Que tipo de ser humano você é? Só porque eu abracei um leproso, ou um endividado, ou um canceroso, e Deus o curou, isso te irritou? Tem coisa errada com você.
Aí se eu ficar gripado, você fala, Valdemiro está doente. Hein? Como você sabe que não é fácil lidar com isso, quantas vezes você já publicou, Valdemiro morreu, botou eu num caixão. E tem gente que acreditou no começo. É disciplina. Ih, rapaz, isso daí, hein? Puxa vida, hein? Isso aí deve entristecer aqueles que não gostam de Deus, né? Aí eu pergunto a você, isso aí é o quê? Aí nesse caso eu não posso ficar doente, eu não posso ter perdas, eu não posso ter problemas. Que você cobra e pergunta, cadê os Deus dele? Cadê a fé dele? Cadê não sei o que dele? Jesus falou isso. Jesus, antes de ser crucificado, de começar a perseguição, na verdade já existia, mas implacável, né? Ele falou, muitos vão dizer, salva-te a ti mesmo. Falou ou não falou? Ele falou muito antes, olha lá. Disse-lhe Jesus, sem dúvida, citar-me-eis este provérbio. Médico, cura-te a ti mesmo. Tudo que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faz-o também aqui na tua terra. Olha lá. E é exatamente o que eles fazem hoje. Eles nem sabem que Jesus tinha falado isso. Então, você que é um crente, você que é um cristão, uma mulher de Deus, um homem de Deus, você está vivendo num mundo problemático, um mundo cruel, corrupto, corrompido, podre, onde os que fingem ser do povo se irritam com a imagem de um negro lá fora, e ainda sem dente, e fala abertamente. Finge que é do povo, que é pai dos pobres, dos negros, cria dia da consciência negra, cria não sei o quê, vaga na faculdade para negro, depois fala que negro não pode representar o Brasil. Veja a hipocrisia, a mentira, veja o ódio que tem no coração dessa raça de víbora. Isso não gosta de gente. Isso não gosta de gente, isso gosta de dinheiro, de corrupção, de todo tipo de imundícia. Esse é o ser humano. Quem gosta de gente é Deus. Quem te ama é Deus, quem me ama é Deus, você apega a Ele. Ame a Deus porque Ele é quem te ama, Ele é quem cuida de você. E de mim, de todos nós. Essa raça não gosta de nós, não. Não gosta, não. Vai me dizer que você, porque vive numa sociedade podre, corrupta, num mundo pecaminoso, não vai ter aflição. Jesus disse também. Jesus disse, no mundo tereis aflições. E ele profetizou, ele falou, quando eu estiver lá ferido, eles vão dizer, salvou a muitos, salva-te a ti mesmo, cura-te a ti mesmo. Cura o teu povo da sua cidade. Olha lá. Qualquer problema que nós cristãos venhamos ter nesse mundo, eles ficam meio que jogando na nossa cara. Você não é crente? Você não é de Deus? Por que fecharam a sua igreja? Por que você não manda cair fogo do céu? O Tiago e o João queriam fazer isso em Cafarnaum. Jesus falou, em Samaria, né? Samaria. Jesus falou, não. Eu não vim para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Mas que dá vontade, dá vontade. Que dá vontade de ligar o... É maçarico? Chama o negócio? Maçarico, fogo. É maçarico? Sim, senhor. Que dá vontade de ligar um maçarico gigante, isso tem que falar a verdade. Eu sei que a gente faz comentário maldoso, mas o que eu posso falar? Dá vontade de pegar um maçarico gigante e torrar assim, ó. Dá vontade, dá vontade. Dá vontade. Dá vontade. Mas tem que perdoar, porque eu devo perdoar. Veja o meu livrinho, aproveita e compra um. Então, naquela época, era a mesma coisa de hoje. O povo chamado crente, povo de Deus, começou a ter problemas. E as suas orações pareciam não ser ouvidas.
E os vizinhos, os pagãos, os incrédulos começaram a zombar deles. E aí criaram um provérbio. O tempo passa e as promessas de Deus não se cumprem. Que provérbio é esse? Que vós tendes na terra de Israel? Prolonga-se o tempo e não se cumpre a profecia? Portanto, diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, farei cessar esse provérbio, e já não se servirão dele em Israel. Mas diz-lhe, os dias estão próximos, e o cumprimento de toda a profecia. E a profecia, ela não é necessariamente benéfica, tá? É bom você saber disso. É bom você saber disso. Tem pregador que não tem coragem, tem pregador que quer criar um caminho de pétalas. Não entra nessa não, meu irmão. Tá cheio de profeta aí, só profetiza coisa boa. E também tem profeta que só profetiza caixão. Pai, pelo amor de Deus. Eu expliquei o seguinte, profecia não é da cabeça do profeta, do coração dele. Profecia é entregar o recado de Deus, seja bom ou ruim. Deus mandou Samuel profetizar e falar pro Eli lá, eu vou acabar com você. Eu vou acabar com você. E ele teve que falar. Ele criou o Samuel, ele era pai de criação de Samuel, sabia ou não? Você sabia que ele era pai de criação dele? Criou ele na igreja, ele dava o mingauzinho dele de noite. Vai dormir, meu filhinho, tá na hora, olha só. Ele pensou de chegar pro seu pai, mesmo que você é pai de criação, vai acabar com você. Deus mandou ele falar. Então, profecia não é necessariamente benéfica e amável, não entra nessa, não. Profecia é o recado de Deus, você está irritado com você, avisa que eu vou acabar com ele, acabou. Deus mandou o profeta Isaías lá no palácio falar, fala para o rei Ezequias para arrumar as coisas dele que vai morrer. Não vai viver mais não. Rapaz, meu Deus do céu. Imagina se Deus manda eu falar isso lá no palácio. Eu vou lá para Cisneiro, irmão. Eu vou lá na prefeitura do Cisneiro, o prefeito está aí. Não, mas não é aí não, Valdemir, é lá em Brasília. Na Brasília é perigoso, senhor. Brasília é perigoso, Cisneiro eu sei que é mais tranquilo, mais pacato. O prefeito é meu amigo, assim, de Palmas, né? Mesmo assim é difícil, hein? Imagina se Deus me manda lá na América falar isso. Lá na Arábia. Imagina Deus fala, vai lá na Arábia e fala, rapaz, fala, Senhor, eu acho que eu peguei o avião errado e vim bater em Israel. Eu vou orar no Monte das Oliveiras. Não, você está que nem Jonas, rapaz. Não é fácil não, meu irmão. Aí você quer profetizar coisa boa. Então, que provérbio é este que tem no meio de vocês aí? Que o tempo passa e o que eu falo não se cumpre? Então avisa lá, o Ezequiel, que eu vou fazer cessar, eu vou calar a boca deles, porque tudo que eu falar vai acontecer. E o que eu falei até hoje vai acontecer também. Vai acontecer para o bem dos que amam, dos que servem, dos que confiam, dos que esperam, dos que buscam, e para o mal dos tiranos, arrogantes, racistas, covardes, raça de víboras, a profecia vai se cumprir para o bem dos que buscam, dos que amam a Deus, e para a ruína dos que o afrontam. Vai se cumprir. E esses provérbios de vocês não vai valer mais de nada. Porque Deus Deus faz, Deus cumpre o que fala, o que promete. Deus cumpre o que promete. E você vai ver. Você vai ver. Você vai ver. Pai, em nome de Jesus, nós entramos em oração, porque é preciso cumprir a sua palavra, a tua profecia, o teu recado, e que a tua obra seja exaltada, não nós, mas a tua obra, Pai. Não a placa de uma igreja, mas a tua obra, o teu nome nesse mundo. Para que respeitem
porque não respeito mais o teu povo, a tua palavra, a tua igreja. Não, Pai. O teu nome, Senhor. Faz mudanças na vida do teu povo. Cura o teu povo, liberta, transforma, restaura. E faz o teu nome ser glorificado, Senhor. Restaura o canceroso, o leproso, o que tem as sequelas do AVC, do derrame, da trombose, daquela infecção generalizada, órgãos falidos. Meu Pai, coloca os rins para funcionarem, fortaleça o coração, remova a úlcera, a gastrite, a dor, a vergonha, o opróbrio, as dívidas. Tem misericórdia do teu povo, dos teus bispos, pastores, missionários, funcionários da obra, todos nós, da minha família. Pai, nesse domingo, 7 de setembro, traga para a tua glória uma multidão. Manda os seus anjos, Pai, saírem pelos becos e vielas e hospitais e presídios e convencer aqueles que precisam estar contigo. Abençoa os dizimistas, os patrocinadores, os ofertantes. Abra as janelas dos céus e derrama bênçãos sem medidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a glória do Senhor. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe você e inscreva-se no canal, multiplica aí, tá? Deixa o seu sininho aí. Já tem mais gente assistindo agora no YouTube, no Instagram.